no trabalho, desde que se encontrem em condições orgânicas favoráveis, dedicar-se ao exercício constante de uma profissão compreendida. O engrandecimento da vida exige o tributo individual ao trabalho. Situarem em posições distintas às próprias tarefas diante da família e da profissão, na doutrina que abraça e da coletividade a que deve servir, atendendo a todas as obrigações com necessário equilíbrio. O dever realmente cumprido mantém a saúde da consciência. Examinar os temas dos serviços que lhe digam respeito para não estagnar os próprios recursos na irresponsabilidade destrutiva ou na rotina perniciosa. Da busca incessante da perfeição procede a competência real. Ajudar os colegas de trabalho e compreendê-los, contribuindo para a honorabilidade da classe a que pertence. O espírito responde por sua qualificação nos múltiplos setores da experiência. Cultivar a caridade nas tarefas profissionais, inclusive naquelas a que se reviram as transações do comércio. O utilitarismo humano é uma ilusão como as outras. Jamais prevalecesse das possibilidades de que dispõe no movimento espírita, para favoritismos e vantagens na esfera profissional. Quem engana a própria fé, perde a si mesmo. Em nenhuma ocasião desprezar as ocupações de qualquer natureza, desde que nobres e úteis, quanto humildes e anônimas. O trabalhador recebe valor pela qualidade de seus frutos. Meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Jesus. João 5,17. Então vamos à nossa prece. Deus de infinita bondade e misericórdia divina, Jesus, médico de nossas almas, mestre dos mestres, aqui estamos, Senhor, com o nosso pensamento elevado a Ti, rogando a Tua proteção, o Teu amparo para cada um de nós aqui presente, por aqueles que não puderam estar conosco nesta noite, por aqueles que sofrem nos hospitais, nas casas de saúde, pelos encarnados e desencarnados, por aqueles que ignoram os Teus ensinamentos. Abençoe, Senhor, por extensão, a nossa companheira que trará a palavra desta noite, que ela possa ser envolvida pela espiritualidade amiga, indo de encontro a todas as nossas necessidades espirituais. Por tudo isso, Senhor, nós te pedimos e te agradecemos, agora e por todo sempre. Em nome da espiritualidade da casa, nós pedimos por dar iniciada a reunião doutrinária desta noite. Que assim seja. Todo mundo conhece a Márcia, né? Ela vai trazer a palavra dessa noite. Boa noite a todos. Vou apagar aqui para ficar mais. O filho pode vir tudo. Então, a Casa Espírita pediu um estudo, né? Que a gente preparasse um estudo a respeito dos superiores e inferiores. Então, eu acho muito legal, porque tem que saber onde é que está isso aí, né? Está no Evangelho segundo o Espiritismo, dentro do capítulo 17, e nesse capítulo, Kardec coloca para a gente os vários itens que falam. Hein? Isso não aparece aqui. Ah, eu sou tão grande esses dois. Então, Kardec fala para a gente sobre os caracteres da perfeição, sobre o homem de bem, sobre os bons espíritas, conta para a gente a parábola do semeador. E aí, o capítulo se completa, como a grande maioria dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, com as instruções dos espíritos, né? A falange dos espíritos da verdade, que sempre vem trazer comentário a respeito de cada item que foi colocado por Kardec. Então, nesses itens das instruções dos espíritos, nós temos sobre o dever de cada um de nós, a virtude do ser humano, os superiores e inferiores, o homem no mundo e o cuidado que a gente tem que ter com o corpo espírita. Então, especificamente, esse item que a Casa Espírita pediu para a gente estudar.
respondem: sim, todos nós fomos criados simples e ignorantes. A forma, a base é igual para todo mundo. O sol, luz para todos. E anunciar isso, a gente não fala que o sol brilha para todo mundo. É uma verdade que a doutrina espírita vem trazer para a gente, confirmar para a gente. Né? E aí Kardec, no comentário dele, coloca que Deus, a nenhum homem, concedeu superioridade natural. Ninguém naturalmente nasce superior a outro espírito. Nós todos fomos criados de forma igual. O nosso proceder, o uso dos nossos talentos é que vai distinguir o grau evolutivo de cada um de nós. A evolução moral, a evolução material, e assim por diante. Então, nem pelo nascimento, nem pela morte, todos aos seus olhos são iguais. Então, não adianta você ter um caixão de ripa de madeira, de quinta categoria, um caixão super indemnizado. Outro dia, há muito tempo, num programa sobre como se fabrica caixões. Não é um programa muito bom de ver, mas tem uns luxuosíssimos. A gente fica pensando, gente, né? Não leva nada. Isso daí vai ser comida a mais para trás, para morrer. Então, nem a forma de morrer, nem a forma de nascer. Isso não quer dizer nada quando nós chegarmos ao plano espiritual, né? E aí o Espiritismo vem chamar a gente para essa razão, para esse conhecimento, né? Que nós seremos tratados conforme tenhamos tratado o nosso próximo, quando sobre ele exercíamos a autoridade. E aí nós vamos chegar no objetivo do capítulo de hoje, né, do estudo de hoje. Então, o que é autoridade? Primeira coisa para a gente raciocinar, para a gente pensar. E aí eu tirei isso aqui na internet, fui lá pesquisar autoridade. Né? E aí várias fontes eu achei essa aqui bem completa. Uma relação de poder que se estabelece de quem é superior, de quem está mandando, para aquele que está recebendo a ordem, ou seja, o subordinado. A autoridade, para existir, ela tem que ter um que mande e outro que obedeça. Ponto final. Só que aí eu achei muito interessante porque não é um site espírita, né? Corresponde ao poder de comandar os outros e levá-los a agir da forma desejada. E aí constitui a base para a responsabilidade. Então, dominar, mandar e ter poder é responsabilidade. Então, aquele que no momento exerce a autoridade, ele também exerce a responsabilidade da sua autoridade sobre aqueles os quais estão subordinados a ele. E aí, a gente vai ver o seguinte, que na questão 807, Kardec pergunta: que se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais para em proveito próprio oprimir os fracos? Essa mesma questão nós estudamos quando aqui eu trouxe o estudo, né, que a casa pediu sobre a riqueza e a pobreza. Porque é interligado uma coisa, é um tipo de autoridade, né? E aí, os espíritos respondem, merece anátema, que a gente vê que é uma resposta carregada de repreensão, né, a respeito disso daí. Ai deles, serão ao seu turno oprimidos, renascerão numa existência em que terão de sofrer tudo o que tiverem feito sofrer aos outros. Aí a gente pensa, poxa, mas é assim? É olho por olho, dente por dente? Não. Aí aqui nesse meio tem um meandro de vários matizes, não é assim também. Eu tirei uma mão, eu vou sem a mão, né? Aqui nesse meio entra o merecimento, a transformação moral daquele que cometeu esse erro, que oprimiu o que estava sob sua autoridade. Isso daí, a doutrina espírita vem explicar para a gente que através da reencarnação tem como mudar, tem como melhorar. A marca do prego vai ficar na madeira, mas a gente vai lixando a madeira, vai revisando de novo, vai lixando para conseguir consertar, né? A partir do momento que eu reconheci que eu bati o prego no lugar errado, reconhecimento, remorso, eu vou correr atrás para consertar. Então, isso daqui não é uma fatalidade, porque a doutrina vai dizer para a gente que não existe fatalidade, né? E aí eu acho muito interessante, de vez em quando eu falo com a pessoa, nossa, Deus
ajudá-la. Às vezes uma pessoa, né, que não tem o poder na mão, poder para alguma coisa, para decidir uma coisa, um poder monetário, a gente já imagina essa pessoa, que a gente sabe que ela é orgulhosa, que ela vai embora, imagina o poder na mão dela. Nessa encarnação ela não teve, nem outra ela deve ter tido, e agora ela vai vir em situação onde ela vai estar subordinada àquele mesmo poder de outrora, né? Então eu falei assim, ó, quer conhecer alguém de verdade? Tem poder, não é verdade isso daqui, né? A gente começa a conhecer realmente a índole da pessoa, a evolução moral daquela pessoa, através disso daí. E a gente tira tantos políticos, né, que a gente acha que quando chegar lá em cima vai ajudar, vai fazer acontecer, né, para o bem da comunidade que ele responde. Chegou o poder, estraga, grande maioria se estraga, né? E aí a gente tem os abusos da autoridade, né? A ditadura, o despotismo, a autocracia, autoritarismo, totalitarismo, tudo isso aí o mundo está cheio. Mas por que tem que ter isso? Porque a gente tem que evoluir. A gente passou, a gente foi ditador, a gente foi dessa, a gente foi inversando. Hoje nós somos um pouquinho melhor, né? A gente vê aqueles ditadores, né? Esse daqui da Coreia do Norte está mandando fazer um monte de teste nuclear, não querendo fazer, né? Essa semana agora comandou um ataque no nada lá, ameaçando a Coreia do Sul. Quer dizer, tem o poder na mão, é jovem ainda, não tem capacidade de fazer o bem que essa criatura tem. Mas é um déspota, né? Ele não está sabendo usar a autoridade que lhe compete, né? Vai responder por isso, né? Faleceu um ano, desencarnou ontem, né? Jorge Videla, ditador argentino, não sei quantos, ele levou ao desencarne de forma grotesca, detalhes de uma valeza, né, crueldade. Gaddafi, né, quem não conhece, né? E Hitler. Todos esses aqui tiveram mortes ótimas, né, gente? Morreram assim, uma família do ladinho, apertando a mão, dando um beijinho, carinho. Não, gente, não teve. Aqui morreu na prisão, já com prisão perpétua, né, pena de morte estabelecida. Esse daqui foi trucidado, e aquele outro lá, né? Então, esse daqui a gente não sabe o que espera dele, como tantos outros, de poder menor. Nós vamos ver aqui adiante os déspotas do lar, os autoritários do nosso trabalho, na nossa comunidade, no nosso bairro, né? na casa espírita, tem em todo lugar, não é só lá na Coreia do Norte, não, né? Então tenhamos energia no nosso posto de mando, mas não nos esqueçamos do amor, para que essa energia se torne maleável e ensine com justiça. A autoridade, ela vem para a gente ensinar. A autoridade é a inteligência. Quem tem o dom da inteligência, que aprende rápido, ele tem a autoridade de poder ajudar um colega que tem dificuldade, né? E assim por diante, em todos os serviços, né, que o ser humano desempenha. Todos os grandes homens do mundo que abusaram do poder se encontram em duras provas, né? Com certeza a reencarnação vai ser o crédito à caridade de Jesus, de Deus, para com todas essas figuras, né? A gente tem raiva, não adianta, né? Ele vai ter que receber em troca o que foi dado de várias formas, suaves prestações, né? Aí é eles com a espiritualidade que os acompanham, né? Então, o abuso da espiritualidade. Miramês, ele tem um site, Espaço Espírita, não Espaço Espírita não, comentários do Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, que tem as questões, né, do Livro dos Espíritos e o comentário desse Espírito, em Miramês. Então, ele fala aqui sobre o abuso da autoridade. Todo aquele que tem em suas mãos o poder de mandar responde duramente pelos excessos de seu mando. Abuso de autoridade é sofrimento à vista. Não é boca praga, não. É lei de causa e efeito, né? Pode não ser nessa encarnação, mas no dia vai vir a cobrança do que eu fiz com aquela autoridade que me foi confiada, né? Se não sabemos obedecer, não sabemos também mandar. E a gente vê muito isso no dia a dia. Todo mundo quer mandar, mas ninguém quer obedecer. Todo mundo quer seus direitos, mas não quer seus deveres, né? Não acontece? Acontece pouco, né?
por meios que às vezes desconhecemos. E às vezes a pessoa, né, puxar o meu tapete. Às vezes ela precisa levar uma sacudida para ela parar de fazer besteira, ela parar de usar de forma errada aquela autoridade que lhe fez competir, né, naquela oportunidade, naquela profissão, né? E aí a gente fica a pessoa fica revoltada, não, eu estava prestando um serviço e de uma hora para outra foi me tirar do carro. Muitas vezes a pessoa é tirada do circuito, até pela espiritualidade, tirada de cena, para parar de se comprometer, senão vai cada vez mais estar se comprometendo, se endividando, né, com ela própria. E aí, o autoritarismo, ele leva muito a isso daqui, complexo de superioridade. A pessoa acha, né, que ela é o máximo, que só ela resolve, só ela sabe mandar, tudo é ela. O mundo, quando eu morrer, quem vai ser da minha família? Quando eu morrer, quem vai ser do meu emprego? Ninguém sabe fazer nada, só eu sei fazer tudo. É aquele que vive assim, sobrecarregado. Eu sou, mas ao mesmo tempo quer que todo mundo sinta pena e estenda um tapete vermelho para ele, né? Autoridade é para isso? Autoritarismo, isso, não é autoridade, né? E surge também, através do autoritarismo, um complexo de inferioridade, que muitos patrões são responsáveis por seu subordinado se sentir menosprezado, inútil, inferiorizado. Podem até cometer um suicídio, sentir o cocô do cavalo do bandido, já ouviu essa expressão também? Né? Isso daqui é autoridade tem muito a ver em diminuir o outro. Isso daqui é um erro muito grande, né? É o patinho feio, né? É a pessoa, e a gente joga também essa autoridade, a gente vai ver que os vários meandros, né, da superioridade, da autoridade. A moda, o complexo da obesidade, né? Todo mundo quer ser chupado, né? Magérrimo, não é maior, a obesidade é uma doença, né? Mas há pessoas que ficam presas a esses complexos, porque manda na sociedade um padrão que ela não consegue alcançar. Ela não consegue aquele carro, ela não consegue aquele sapato, ela não consegue aquela joia, e ela vai ficando cada vez com um sentimento maior de inferioridade, ela deixa de viver, de crescer, de produzir. Isso tudo decorrente do autoritarismo da sociedade que ela está envolvida. É uma doença, isso é uma doença. A gente tem que ficar sempre alerta, né? Esse aqui chegou ao ponto de ir para o psiquiatra, o terapeuta, para perguntar o que estava acontecendo com ele lá. Doutor, realmente acentuado o meu complexo de inferioridade, onde é que ele está? Então, às vezes, a pessoa não se atenta, que ela está sendo fantoche, ela está sendo manipulada por autoritarismo de outras pessoas, do convívio da família, do ambiente onde ela se insere. E isso causa muitas doenças, né? A depressão, uma delas, por exemplo, algo que a gente pode citar aqui agora. E aí, eu também peguei na internet essa classificação, é uma classificação técnica de autoridade. Então, existem 3 tipos de autoridade. A chamada autoridade tradicional é aquela que foi passada de pai para filho, né? Como é que você faz o hambúrguer? Eu faço hambúrguer com bastante alho e cebola. Não, eu só faço hambúrguer com água e sal. Aí quem te ensinou? Minha mãe, porque eu aprendi. Então, é porque a gente herdou do aprendizado, né? Da família, né? Então, é aquela autoridade herdada. Por que eu educo meu filho assim? Porque meu pai me educou. Né? Ele não para pensar, mas por eu não posso mudar? Será que está certo o jeito que meu pai me ensinou? Não para pensar, aquela autoridade automática, né? Aqui, a autoridade típica da sociedade patriarcal e ela tem essa característica conservadora. A pessoa não para pensar, por que está fazendo daquele jeito? A carismática, o exemplo maior de autoridade carismática que a gente tem. Jesus. Jesus é o exemplo que ele chegava e envolvia todos, ele influenciava todos. Então a característica dessa autoridade é justamente a influência da personalidade, da liderança daquela pessoa. A gente tem um líder comunitário, um líder na sala de aula, né? Você tem aquela pessoa que se destaca, ela sabe entrar e sair dos ambientes, né? Que todo mundo fala, senhor, ela sabe entrar e sair dos ambientes, eu sempre te pego nessa sala. Ela sabe, é um diplomata, uma pessoa que tem forma agradável e ela acaba influenciando. Pode influenciar
forma positiva ou de forma negativa, né? E a pessoa que exerce essa influência também não tem base racional. Eu faço assim porque eu gostei tanto do jeito que ela colocou o cabelo, eu vou colocar também. Foi influenciada, é um carisma, né? Mas ela não se toca. Será que o cabelo de você ficou bonito como nela? Então a pessoa não raciocina, vai, a Maria vai para as outras, né? E a autoridade legal, né? Leis, né? A Carta Magna, a Constituição, né? Baseia-se em normas legais racionalmente definidas. Essa autoridade tem que existir. Imagina se não existissem as leis. Olha só a confusão, né? A anarquia que seria o nosso mundo, né? O mundo dos encarnados. Tinha esquecido que tinha feito isso também. Então, aqui, um outro tipo de classificação de autoridade, né? Para a gente lembrar. Autoridade moral, espiritual, que é o exemplo maior que a gente tem é Jesus, né? Autoridade, outros exemplos, né? Mais próximos da gente, Chico Xavier, Ivone Pereira, Joana de Ângeles, Bezerra de Menezes, né? A autoridade intelectual, aquela pessoa que realmente ela tem conhecimento, né? Ela estuda, ela lê, ela se informa, é uma autoridade, um tipo de autoridade, né? A autoridade física e sexual, eu sou mais forte, eu sou mais alto, eu mando quem é baixinho, isso é muito comum de ver entre irmãos. Aquele que é mais velho é mais forte, manda ver aquele que é menor, ele manda, ele é mais forte, a autoridade das crianças, as crianças entendem como sendo certa. Cabe a nós adultos mostrar que não, né? A autoridade sexual, né? A prevalência do sexo sobre o outro, em muitas regiões do mundo, né? O machismo é dominante, né? Já melhorou muito, mas é perverso. A autoridade social e hierárquica, né? Social é aquele que ocupa um cargo na sociedade de maior influência. Nem sempre esse cargo social, essa autoridade social, está relacionado a poder aquisitivo. Às vezes a pessoa influencia massas, ela não tem um tostão no bolso. É aquela autoridade carismática que ele tem, né? De envolver. Mas na grande maioria das vezes, social é aquele que ocupa um prefeito, né? Um deputado, ou outra pessoa, um vereador, um representante de bairro, né? Aquela hierárquica que passa do pai para o filho, né? A autoridade racial, né? Lembra de Hitler, né? A raça ariana, né? Que todo mundo fosse de olho verde, que não fosse de pele branca, que não fosse assim ser exterminado. Ele achava que quem tivesse essas características físicas seria uma raça superior, né? A autoridade de idioma, né? A gente tem o idioma americano, inglês, né? Que domina o mundo, né? Eu confesso para vocês, no Ricardo vai ver, eu sempre, quando às vezes a gente viajava e eu encontrava no elevador uma pessoa falando inglês e a gente ali, né? No Brasil, ouvindo aquilo, eu ficava incomodadíssimo. Eu achava que era uma falta de respeito ele estar falando inglês no meu país, dentro do elevador comigo ali. Olha que absurdo isso, graças a Deus eu melhorei, gente. Mas eu tinha esse negócio, esse racismo de idioma. Não só outras pessoas. A gente tinha, quando morava comigo, uns vizinhos que eram chineses. E eles só se comunicavam em chinês, aquilo me irritava. Eu achava uma falta de respeito muito grande. Mas o idioma, todo mundo aí querendo fazer seu cursinho de inglês, né? Francês, tá? Se globalizar, né? É um tipo de autoridade. Então, resumindo aqui, quem quer que seja depositário de autoridade, seja qual for a sua extensão. Lembrar que não é só o rico que tem autoridade, a gente vai ver mais detalhado. Desde do Senhor sobre o seu servo até do soberano sobre o seu povo, responderá pela boa ou má diretriz que deu aos seus subordinados, e que sobre ele recairão as faltas que estes cometam, os vícios a que sejam arrastados. Quantos patrões, por humilharem seus empregados, levam eles ao vício, ou então por não valorizarem a sua mão de obra, né? Pagarem menos, no final do mês descontar um monte de coisa, a pessoa precisando, contando aquele dinheiro para arcar com suas dívidas, suas responsabilidades. A pessoa, além de para o vício, dá um chute em tudo,
meu filho. Só aquela que é hierárquica, a patriarcal, que passa de pai para filho, e a moral, né, conhecimento religioso, eu estou passando, estou sendo responsável disso daí, né, meu exemplo, né, quantas vezes a gente presencia o pai ou a mãe pedir para o filho, ou até a menina mesmo, ir no bar comprar uma bebida alcoólica e trazer, e aí depois, quando a adolescência, aquela mesma criança, naquele mesmo espírito, começa a enveredar pelo vício da bebida alcoólica, a quem te ensinou isso? Olha só, então é muito importante a gente lembrar isso aqui. A responsabilidade que nós temos, da diretriz que nós damos sobre os nossos subordinados. Né? Então, o superior, né? Vou falar mais um pouquinho para resumir. Não julgues, esses textos todos foram do Evangelho segundo o Espiritismo. Não julgues que lhe seja ela, ou seja, a autoridade, conferida para lhe proporcionar o vão prazer de mandado, como um direito, uma propriedade. A autoridade que cabe à pessoa não deixa de ser um talento. Lembra a palestra dos talentos, né? Nós estudamos, né? É um talento. E como todo qualquer talento, não pode ser enterrado. Tem que multiplicar, tem que frutificar, e eu vou ser responsável por aquele talento, né? A ninguém cabe dizer que uma coisa lhe pertence, quando lhe pode ser tirada sem seu consentimento. De uma hora para outra, quando a gente ia imaginar que a Europa ia estar nessa bancarrota toda que estava, nessa falência de bancos, nessa falência econômica? Quando nós, países subdesenvolvidos, recebendo um monte de estrangeiro para ter mão de obra aqui, para ter emprego que lá eles não têm, olha como que dá uma reviravolta. Né? Então não nos pertence a autoridade, nós estamos naquele momento, naquela situação, com a autoridade, mas ela muitas vezes pode ser tirada antes do tempo que a gente imagina. Deus confere a autoridade a título de missão ou de prova, quando entende, e a retira quando julga conveniente, mesmo do anterior. Fiz-te forte e confiante os que eram fracos. Fracos aqui são subordinados, né, a mim, para que os amparasse e ajudasse a subir no meu seio. Então é responsabilidade que eu tenho de transformar aquele que é o meu subalterno em uma pessoa como eu. Ele pode no futuro ter o mesmo nível, né, de conhecimento meu, ter o mesmo nível econômico meu. Por que não? Por que eu vou sempre deixar aquela pessoa, eu quero ele analfabeto, eu quero ele ser sempre meu subjugado, sempre meu escravo, eu sempre dominar ele? Né? Olha o nível de analfabetismo do nosso país. Para que será que se cultivou isso há tanto tempo? É a mão de obra barata que não pergunta, não questiona. Né? É muito mais fácil lidar com aquele que não questiona do que aquele que obedece, abaixa a cabeça e vai em frente. Né? E aí, a gente tem que fazer essas perguntas para a gente. Que uso nós estamos fazendo da autoridade que possuímos? Todos nós, cada um de nós possui um tipo de autoridade. Cada um de nós tem um tipo de autoridade. O que nós estamos fazendo com ela? Que tipo de mal eu estou evitando com essa autoridade que me pertence? Por exemplo, né, de novo, autoridade dos pais. O que eu estou fazendo para meu filho não se desviar para um vício, se desviar, observando ele, para já ver as tendências que ele tem erradas e corrigir? Eu estou utilizando a minha autoridade paterna, materna para corrigir isso daí? É um exemplo, né? A gente pode estender para vários setores da vida da gente. E o que eu estou facultando, o que eu estou fazendo? Progredindo com essa autoridade que eu tenho. É só mandar e obedecer. Não, eu tenho que produzir, eu tenho que ser produtivo. É lei isso, é a lei do progresso. E eu estou envolvido nela com a minha autoridade. E aquele que está sob o meu comando, eu tenho responsabilidade sobre ele. Se sobrar tempo, eu vou ler duas historinhas em cima disso, eu não sei. Eu sempre trago muita coisa. Então, o verdadeiro homem, verdadeiramente superior, é aquele que não se mostra superior. É aquele que sabe comandar, sem se mostrar autoridade sobre aquele que está ao seu comando. Né? Aí tem exemplos de patrões que são amigos dos seus empregados.
Eu vim à toa sobre a autoridade da Dilma Rousseff? Nós viemos? Não. Nós viemos à toa sobre a autoridade do prefeito, do vereador, autoridade sobre nós. Eles têm autoridade, é um tipo de autoridade, mas você tem. É à toa que nós temos, os políticos que nós temos? Né? Nós que escolhemos, nós colocamos lá, então o inferior, ele vai aprender isso daqui, ó. Se o superior tem deveres a cumprir, o inferior do seu lado também os tem. E não menos sagrados. A mesma história lá no livro do pobre, não é todo mundo veio mais recursos, mas veio menos. São provas que a gente tem que passar. E quem escolheu essas provas? Somos nós. Né? Ninguém colocou, com raras exceções, né? As compulsórias, a reencarnação compulsória, mas a grande maioria de nós que escolhemos estar subalternos, né, a determinada autoridade, né, sobre nós. Se for espírito, então, olha só, olha a responsabilidade nossa. Sua consciência, ainda mais imperiosa, que eu já tenho conhecimento da lei de causa e efeito, a reencarnação, a justiça, né, a reencarnação, a caridade. Eu tenho muito mais conhecimento que aquele que não sabe nada disso. Então, a minha responsabilidade é muito maior, né? Lhe dirá que não pode considerar-se dispensado de cumpri-los, nem mesmo quando seu chefe deixe de dar cumprimento ao que lhe corre. Então, eu sei a minha função, eu não preciso do meu patrão falar comigo o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer de forma correta. Né? É a minha função e eu tenho que desempenhar ela, mesmo sendo inferior ao meu patrão. Se eu estou num momento inferior ao meu patrão, é pela conjuntura, eu não tenho curso, eu não estudei, e assim por diante, outras coisas, né? Porquanto sabe muito bem não ser lícito retribuir o mal com o mal, e que as faltas de uns não justificam de outro. Então tem muito aquele subordinado, né? Que estraga produtos, coloca um cabelinho dentro do produto lá. Teve agora a última vez aquele ketchup famoso lá nos Estados Unidos. Como é que chama, cara? Que apareceu contaminado, vários lotes, né? Então, quer dizer, se eu não sou bem tratado, não sou bem remunerado, então eu vou desforrar no meu tipo de trabalho que eu desempenho? Não posso. A mesma coisa, né? Aqui no nosso hospital, quantos funcionários há mais de 3 meses sem trabalhar? Mas por conta disso eles vão fazer o serviço errado, colocar um soro contaminado. O que faz isso? Que pena, é um infeliz, porque ele também vai responder por isso, né? Então, o inferior cabe a ele saber que ele também é importante, que a sua função também é importante. Se ele não fizer bem feito, o produto não vai sair de qualidade, o patrão não vai ganhar mais para poder pagar ele mesmo, né? Se a sua posição lhe acarreta sofrimentos, reconhecerá que sem dúvida os mereceu, porque provavelmente abusou outrora da autoridade que tinha, cabendo-lhe, portanto, experimentar a seu turno o que fizera sofresse os outros. Já comentamos a respeito. Se vê forçado a suportar essa posição, por não encontrar outra melhor, a pessoa está trabalhando ali, mas ela odeia aquele trabalho dela. Ela odeia, ela se sente mal, ela se sente infeliz, mas ela ganha pão. Se ela não fizer aquilo, tem coisa pior, não tem nada, ela vai passar fome, a família vai passar fome. Resignar-se, a doutrina espírita ensina a resignar-se. Como constituindo isso, essa prova que aquela pessoa está passando, né, uma prova para a sua humildade, necessária ao seu adiantamento. Nem à toa ela está passando por ali, ela está sendo burilada. É o diamante, né, que vem bruto e vai sendo lapidado. Lapidado somos nós, todos nós, né?
da justiça, do amor. Todo afastamento disso gera uma dívida que cedo ou tarde nós vamos ter que pagar. E aí, uma outra parte, né, desse estudo, a respeito da superioridade e inferioridade dos sexos. Né? Kardec pergunta aos espíritos: são iguais perante Deus o homem e a mulher? E têm eles os mesmos direitos? Olha, naquela época, Kardec perguntando isso, gente. Não, os espíritos respondem: não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Nós não somos criados simples e ignorantes? Todo mundo sai do mesmo ponto? Nós hoje não somos espíritos encarnados no corpo feminino? Outrora, no futuro, seremos espíritos encarnados no outro sexo? Nós apenas trocamos de vestimenta, o espírito não muda. Então hoje mulher, amanhã homem, por que vai ser diferente? Né? De onde provém então a inferioridade moral da mulher em certos países? A gente vê, né? A mulher submissa, a mulher que tem que aguentar a violência, né? Não só nesses países, né? Do Irã, do Iraque, né? Com as suas culturas que nós temos que respeitar. Não é à toa que as mulheres estão encarnadas naquela condição desses países. Não é à toa que nós mulheres estamos encarnadas no país mais liberal, com entendimento e valorização da mulher. Não é por acaso, né? Nós temos que ter compaixão, entendimento, mas aquele espírito encarnado naquele momento, naquela situação, naquele lugar, precisa ser burilado, precisa passar por aquela humilhação, por aquela prova, né? Escolhida por ele próprio. Não é por castigo de ninguém, castigo da mãe, do pai, de Deus, do vizinho, praga dos outros, não é nada disso, né? Então, do predomínio injusto é que vem essa inferioridade moral, né? Da mulher em outros países. Predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza entre os homens moralmente pouco adiantados. E a gente vê que quanto mais vai evoluindo a raça, a espécie humana, cada vez novas leis melhores, mais justas vão sendo criadas. A gente vê isso. A última agora que foi estabelecida da empregada doméstica, a grande maioria está revoltada. Por quê? Em muitos casos, a gente tem conhecimento, termo de escravidão. Final do mês, ao invés de pagar o salário da pessoa, que a grande maioria não era salário, nem carteira assinada, fulano, esse mês eu vou te dar metade porque eu precisei ir no cabeleireiro fazer um corte novo, não tinha de onde tirar dinheiro. Então agora, se fizer isso, vai responder legalmente, a autoridade legal entra. Então muitas vezes a autoridade legal precisa entrar para a autoridade moral aparecer, né? É o homem, é o ser humano, nós somos assim, né? Então nessa violência contra a fragilidade dos corpos femininos, sofre a alma, o espírito, com a interpretação satânica de certos teólogos de que a mulher não tinha espírito. Gente, olha só, ainda tem um lugar no mundo que pensa assim: mulher não existe espírito dominando, movimentando aquele corpo. O que existe então ali? É um vento que sopra lá para o norte, lá para o sul, né? Não tinha espírito por ter sido feito da costela de Adão. E a cor de carochinha, né? Da costela, quer dizer, olha
ilusão de que a humanidade nasceu de Adão e Eva criou muitos erros e nós temos que consertar. E deu nascimento a muitos distúrbios que fizeram paralisar o retardar o compromisso desses espíritos, retardando as manifestações de amor de Deus para a humanidade, aqui no caso o sexo feminino. Né? Até mesmo almas eminentes sofreram influência dessa teologia das trevas. Quantas mulheres foram sacrificadas, perseguidas, eram dotadas de extrema autoridade carismática, intelectual, mas eram mulheres. Né? E a gente pega na profissão, está melhorando, tá? Mas a gente vê que cargos iguais, homem e mulher, o homem ganhando mais que a mulher. Por quê? Porque é o homem. Né? A gente tem que mudar isso. A gente tem, todo mundo. Né? Não é só o feminismo, não, todo mundo. Né? Muitas estão ocupando corpos masculinos para mostrar aos homens, olha só a reencarnação da maravilha, né? Como se deve amar, pedindo e trabalhando para a igualdade dos direitos em todas as atividades que possam avançar. E um exemplo maravilhoso do nosso Brasil como presidente mulher, olha só, nosso Brasil é uma nação realmente de futuro. São duas formas diferentes, né? Os sexos feminino e masculino, mas com o mesmo objetivo na vida, exercitando ambas na busca de libertação espiritual, evolução. Né? Não há diferença de valores. Um espírito encarnado como mulher não tem mais valor que um espírito encarnado como homem, não tem valor pelo sexo, tem valor pelas conquistas que esse espírito fez, pelo grau de evolução que ele galgou. Isso que faz a diferença. O trabalho maior da mulher é a missão de educar aqueles que, por bênção de Deus, vêm para seus braços nas linhas do perdão. Uma das grandes maravilhas da responsabilidade do sexo feminino é dar oportunidade aos espíritos de reencarnarem. Lógico, com a ajuda dos espermatozoides dos homens, mas o nosso corpo é que gera toda aquela emoção produzida pelo hormônio, pelo espírito que está recebendo aquele outro espírito, influencia. Olha a responsabilidade de nós mulheres. E depois que parimos, junto com o nosso companheiro, temos a responsabilidade de educar e de transformar inimigos de outrora e outras encarnações em amigos. E na grande maioria das vezes nós estudamos sabendo que aqueles que estão sob o mesmo tempo têm um compromisso muito maior, né? Porque eles estão ali juntos, né? Eis porque a reencarnação constitui uma bênção maior para todos os filhos de Deus. Vamos à frente. Como se podem conciliar as opiniões liberais de certos homens com o despotismo que costuma exercer no seu lar e sobre os seus subordinados? Quer dizer, fora de casa ele é liberal, pode tudo, chega em casa, não pode, não diz, é isso. Como se pode conciliar? A pessoa tem esses dois, ela é bipolar? Eles têm a compreensão da lei natural, eles, os homens, têm a compreensão da lei natural, mas contrabalançada pelo orgulho, quem manda aqui sou eu, é o territorialismo. É o cachorro que faz xixi num pote, gente, é para determinar o território. Então, esse que tem autoridade quer delimitar seu território, mas só que ele às vezes faz isso dentro de casa, fora de casa, os outros que mandam nele, né? Quando não representam calculadamente uma comédia, não é assim mesmo, que bom, vou chegar em casa com uma surra fulana. E às vezes o contrário também, né? A mulher batendo no homem, né? Tem um caso ao homem para falar. Sustentando princípios liberais, compreende como as coisas devem ser, mas ele sabe que está errado, mas não as fazem assim. Continua mesmo. Servisão na outra vida, Kardec, não é bom, né? Mas está fazendo? Pode, mas ele continua fazendo sabendo, e aí? Servisão na outra vida, levados em conta os princípios que professaram nesse mundo? Ou seja, o que ele está fazendo agora, quando ele desencarnar, salvou tudo? Todos os pecados estão curados? Quanto mais inteligência tem o homem para compreender o princípio, tanto menos excusável é o de não aplicar a si mesmo. Eu tenho conhecimento, eu já tenho responsabilidade. Eu sei, estou fazendo errado, mas eu sei. Já era. Agora, que ele não tem conhecimento, é diferente. Né? Em verdade vos digo que o homem simples, porém sincero, está mais adiantado no caminho de Deus do que um que pretende parecer que não é. E aí, então, nós temos os tiranos honestos. Grandes homens, comumente, são liberais com os estranhos,
espírito aí? Pensamento do espírito? Não corpo. Pensamento sábio, espírito sábio. Que partem da sua realidade interna, agitam em direção àqueles que vivem com eles, né? Desfazendo dos esforços alheios que o ajudam no dia a dia. Então, por mais que eu faça, o marido chega, a casa está limpinha, os filhos tudo de banho tomado, o marido limpinho, deveria feito, mas ele é a surra do dia. Por mais que se faça, ele não quer reconhecer, porque ele quer manter aquela posição. Eu achei mó barato isso aqui. E aí, pai, você não vai fazer com o ladrão a mesma coisa que faz comigo, com a mamãe toda noite, que chega perto em casa? Né? Muitas vezes, esse complexo de inferioridade que se sente lá fora vai desforrar em casa. E na grande maioria das vezes vem, né? Alcoolizado, perde já tinha aquela propensão à violência e aumenta pelo vício, fica aumentado pelo vício. Então, violência doméstica, isso existe, gente. Existe. E às vezes mais perto do que a gente imagina. Nós temos que ser produtores de boas opiniões. Nós temos que valorizar o ser humano. Muitas vezes, numa conversa, né, com a outra pessoa ou um vizinho, você tem condições, e às vezes você até sabe, você ouve gritos na sua vizinhança, você sabe que aquela pessoa está agredindo não só a esposa, mas está agredindo também os filhos. Você tem responsabilidade a partir do momento que você ouviu. E o que eu vou fazer? Pede ajuda, orientação, né? Vão chamar. O que aquela pessoa tem? Será que ele obedece o pai? E às vezes tem esses autoritários. Como viu o pai? Ouve, atende. Vamos chamar, né? Vamos tentar conversar. Não é a fofoca. Fofoca, olha, você ouviu? Ah, você ouviu? Não é isso. Não vai crescer, não vai acrescentar, não vai ajudar. Nós temos que ser produtores de boas opiniões, bons exemplos e ajudar, né? Então, quem bate na mulher machuca a família inteira. Olha o desenho que essa criança fez, ó. Todo mundo com cara triste, chorando, ó. Eu, mamãe, Aninha, ó o pai lá. É um monstro. Olha essa criança, gente. Quanto trauma essa criança vai levar? É à toa que esses quadros estão sob o mesmo tempo, passando pela situação? Não. Mas aí, o que me ajuda, a gente sabendo disso, a gente tem que ajudar. Se participa do meu grupo, ou de estudo, de trabalho, tem que arrumar uma forma. Ele ajuda espiritual, é uma forma, a gente não está nessa situação por acaso, né? E tem como sair dela, tem que ter ajuda. A espiritualidade está disposta a ajudar a todo momento da gente. E ainda mudando um pouco, porque não é só o homem também, né? A mulher também espancando lá, esse mundo está mudado. Acontece também. Casos que a gente ouve, ó, espera aí, espera até eu te pegar namorando online novamente. Então, violência doméstica, dos dois lados, do lateral, né? Autoritarismo dos dois lados. Haverá homens que estejam com natureza destinados a ser propriedade de outros homens? Então, existe casos que eu sou dona da Lúcia, né? Eu sou dona do Luiz, eu sou dona do Ricardo, existe isso, o Ricardo é dono da Márcia, existe isso? Pode. Isso é contrário à lei de Deus. Toda sujeição absoluta de um homem sobre o outro. Um homem tem que ter a liberdade para evoluir, para crescer. Isso é escravidão. Né? E a escravidão é um abuso da força, do poder, da autoridade. Desaparece com o quê? Com o progresso. Quantas leis? A abolição da escravatura não foi o progresso? Foi. Né? Existe hoje a escravidão, não com algemas, outro tipo de escravidão. Né? A social, a psicológica, a financeira, né? Muitas outras a gente não vai ter que citar. Desaparece a escravidão, desaparece esse autoritarismo com o progresso, como gradativamente desaparecerão todos os abusos. Então, a escravidão, manter o seu irmão sob sua propriedade, é contrário à natureza da lei humana, né? Que isso aí vai levar à escravidão, se assemelha o homem ao irracional, ele degrada física e moralmente. Como estará aquela pessoa que não tem liberdade nem de sair do seu portão da sua casa, que não tem liberdade nem para abrir a geladeira da sua casa, que está com sede, não pode nem pegar um copo para beber uma água? Como estará essa pessoa? Vai estar feliz? Vai estar dando um pulinho, alegre? Né? Então, a escravidão aqui, né, nessa foto, onde a gente trabalha, labora, um caso aqui perto, numa prefeitura, que os funcionários chegassem 1 minuto, botavam um ponto. E aí, não
e não recebe salário extra, não tem isso? E se deve pensar os que abusam então dessa autoridade, impondo a seus inferiores excessivo trabalho? Uma das piores ações do ser humano, né? É a propriedade, nós citamos anteriormente, todo aquele que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe a seus inferiores. Por conta assim fazer, transgride a lei de Deus. Quantas pessoas não têm tempo nem para ir cuidar da saúde, amém? Né? E se for a consulta médica, quantas vezes a gente vai dar, né? Comparecer ao consulta médica? Não, doutor, só tem que ir uma pensada de um dia, que eu vou ser descontado do meu salário. Não serve que compareceu aqui. Desculpe, gente. Olha só, para cuidar da saúde. É lógico que sempre aquele engraçadinho, né? Se puder, toda hora tá pegando. Mas aí cabe o profissional que atendeu saber, né? Um joelho do trio, né? Se abusamos da autoridade, fazendo os nossos subordinados trabalhar com excesso, responderemos por isso. O comando não é para a violência, sim para a harmonia do meio onde fomos chamados a operar. Funcionário do mês. Se você conhece algum caso de exploração de trabalhadores, denuncie, ajude a erradicar o trabalho escravo. Lute pela dignidade da pessoa humana. Aqui foi o extremo, é o negro, né? Trabalhador rural, mas isso aí acontece com o branco, olho verde, né? Engravatado, né? Aqui foi mesmo para chamar a atenção. 830, Kardec pergunta: quando a escravidão faz parte dos costumes de um povo, são censurados o que dela proveito? Olha só, mas é normal fazer isso. Eu tenho um escravo de estimação, faz parte da nossa sociedade isso. Embora eu só o faço conformando-se com o uso que lhes parece que é natural. É errado, então? É natural fazer. Eu estou fazendo, eu estou sendo errado, já que eu estou fazendo o que todo mundo faz? O mal é sempre o mal, não tem como escapar. E não é sofismo, não é falsa verdade. Ou é ou não é. Que faça, se torne boa ou má ação. Então, aquele que tira proveito da lei da escravidão é sempre culpado de violação da lei da natureza. Qual lei está sendo violada? Justiça, trabalho, né? A dignidade, a caridade, né? Então, mesmo que a sociedade, mesmo que legalmente eu possa ter um escravo, eu sei que aquilo é errado. Eu tenho que mudar aquilo. Né? O exemplo que eu citei né? A princesa Isabel, né? Que criou a Lei Áurea. E hoje, quantas leis áureas nós estamos produzindo? Começa dentro da casa da gente, né? Vizinho, trabalho, e aí vai, né? A desigualdade natural das aptidões não coloca certas raças humanas sob a dependência de raça mais inteligente. Eu sou mais inteligente, eu tenho um posto maior, né? Pelo meu conhecimento, pela minha capacidade, né? E aí, automaticamente, eu vou ter meus subordinados. Isso é natural? Sim, é natural. É um progresso. Mas, para que essas áreas elevem, eu estou numa posição melhor, porque eu me fiz por merecer aquela posição, mas me cabe também valorizar aquele a qual é meu subordinado, né? No entanto, homens que tratam seus escravos com humanidade. Eu exploro bastante o meu empregado, mas eu pago ele bem, eu pago ele bastante para ele fazer isso tudo para mim. Mas eu reconheço ele não vê o filho, que quando ele sai o filho está dormindo, quando ele chega o filho está dormindo, ele não passeia com a esposa, ele não viu a gravidez da esposa, ele não acompanhou nada, ou ela também não acompanhou, não participou das reuniões dos filhos na escola, ela não foi a nada, porque ela tinha que estar aqui trabalhando para mim, mas eu pago bem ela. Então, isso é certo? Que não deixe que se foge nada e acredite que é liberdade dos punidos na hora de privação. Não, mas eu também tenho que fazer trabalhar bastante. Se eu não deixo fazer trabalhar, ele vai no boteco, ele vai se viciar, mas ele está ausente na outra função que ele tem que exercer. Então, os Espíritos respondem o seguinte: digo que esses compreendem melhor os seus interesses. Ou seja, eu sei que ele é meu empregado, eu preciso remunerar ele bem, já é um grande progresso, né? Igual cuidado
os fortes devem ajudar os fracos, e, consequentemente, os mais inteligentes instruírem os que não alcançaram o dom de saber. Daí eu já falei. Então, as desigualdades, elas existem por quê? Pelos diferentes estágios evolutivos de cada um de nós. Sempre vai existir a diferença, né? E essa diferença é um estímulo para que eu me melhore, para que eu me melhore. Se todo mundo tivesse o mesmo patamar, qual estímulo que eu queria ter de ser melhor, de conseguir mais, de aprender mais? Que estímulo que eu teria, né? Quantas nações do passado me dominaram no meio do mundo que hoje pedem socorro, né? Já comentei aqui, e recebem as dominadas de outrora, né? Podendo o homem enganar-se quanto à extensão do seu direito, que é o que lhe fará conhecer o direito, o limite do seu direito? Quer dizer, eu sei a extensão do que me deve fazer, né? O que me cabe de direito sobre aquele que está sob minha autoridade, mas eu extrapolo aquilo, né? Que é que me fará conhecer o limite? O que me fará fazer, me fará reconhecer, parar de explorar aquele meu subordinado, de entender o limite da minha autoridade sobre ele, o limite do direito e com relação a si mesmo, reconhecer o seu semelhante. Então, aquilo que eu quero para mim é aquilo que eu tenho que querer para aquele que me é subordinado. Esse é o limite. É o limite meu. É o limite do melhor. A gente não sempre quer o melhor para a gente. Se eu quero ser o melhor para mim, então esse é o limite também que eu tenho que ter para aquele que está sob minha autoridade. O que faz com que o homem reconheça os limites dos seus direitos é colocar-se no lugar do outro e sentir as suas limitações. Né? Então, autoritarismo. Está acabando, gente. Mas se cada um contribuir a si mesmo direitos iguais ao seu semelhante, que virá a ser da subordinação aos superiores? Não será isso anarquia? Então, eu tenho os meus direitos, mas eu sou o patrão. Eu vou dar os mesmos direitos para o meu empregado? Eu vou dar os mesmos direitos, mas ele continua subordinado a mim, às minhas ordens, ao meu mando. Agora, essas ordens, esse mando, tem que ser compatível com aquela função que ele exerce, sem da minha parte ter um autoritarismo sobre aquele que me é subordinado. Os direitos são iguais, só que as funções são diferentes. E aí, para terminar, superioridade e inferioridade dos espíritos. Porque nós encarnados, se existe a superioridade e inferioridade entre nós, quando a gente desencarna, quando a gente tira o corpo físico, não vai continuar a mesma coisa? Superioridade e inferioridade também no plano espiritual. Só que aqui na Terra, né, o magnetismo da Terra, né, o materialismo faz muitas vezes a gente interpretar de forma errada a superioridade, levando a superioridade para o lado financeiro, o lado material. Já no plano espiritual, a autoridade que vale, a superioridade que vale, é a moral, é a evolução moral. Então, da existência de diferentes ordens de espíritos, resulta para eles alguma hierarquia de poderes, há entre eles subordinação e autoridade. Lógico, nós não lembro. Vamos lembrar aquela escala dos espíritos? Né? Existe por acaso aquela escala dos espíritos? Que somos todos nós, que já galgamos a base, estamos no meio, né? A grande maioria no meio, né? Isso daí é a gradação, é a hierarquia que existe entre os espíritos. Tanto o espírito superior, ele consegue visualizar o espírito inferior sem que este inferior o perceba, porque não existe sintonia entre eles. O grau de evolução moral é tão grande que aquele inferior nem se dá conta que ele está sendo observado e muitas vezes é manipulado por espiritualidade superior de alguma forma. A autoridade que Jesus tinha quando ele expulsou aqueles demônios do rapaz que foi para os povos. Olha a autoridade, só de olhar aqueles espíritos reconheceram, conheceram, eu não posso mexer, né? A autoridade o quê? Moral. O poder é a consideração de que um homem gozou na terra, lhe darão supremacia no mundo dos espíritos. Então aqui eu fui superior, eu fui chefe de estado, eu fui chefe de prefeitura, eu fui chefe de colégio, eu vou ter essa chefia na espiritualidade? Não. Pois que os pequenos serão elevados, os grandes rebaixados. Lê os Salmos. Então está mandando aqui estudar que, mais uma vez, lembrando que essa superioridade material, terrena, não é mesmo no plano espiritual. Lá o que vale a evolução moral que aquele espírito galgou nas suas encarnações, adquiriu nas suas encarnações, que ele não vai perder nunca. Como devemos entender essa relação de rebaixamento?
refletir nas vidas que a cercam. O magnetismo que Jesus tinha, não é exemplo disso? Né? O inferior usa de violência, por lhe faltar a força moral. O futuro irá nos mostrar essa verdade pelos homens que governam as nações. Eles vão ser escolhidos pela força moral. Isso vai existir ainda, gente. Nós vamos escolher nossos representantes pela forma que ele é, como ele trata a sua família, como ele é como pessoa na sua atividade profissional. Porque não tem como esconder, sempre aparece o erro, sempre é mostrado. Então ele vai começar a escolher o nosso governo não pela troca de favores, mas sabendo que eu vou ter uma pessoa que é moralmente mais evoluída do que a mim próprio, para poder ajudar a todos nós, né, nessa caminhada. E não porque falam bonito, né, usam a inteligência, usam as armas para pressionar os mais fracos. A gente não vê isso, né? O povo tem o governo que merece. Se as coletividades pedem pela vida que levam, para ser dirigidas pela violência, a lei de justiça e afinidade lhes dá o que merecem. As sementes germinam pelos mesmos processos que foram gerados. Então, espero que eu possa ter conseguido passar para vocês um estudo que foi feito, né, que vocês tenham entendido, e eu convido a todos a estudar, tá? Estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, esse capítulo, tá? Todo, que é muito interessante, essa é uma parte, né? E vir também aos grupos de estudos que são realizados na Casa Espírita, na segunda-feira, na quinta-feira e no domingo, tá? Uma boa noite a todos, e a bibliografia